Você sabia que existe uma maldição nos pés? A quebra da maldição dos pés. Ué, mas se tiver com a maldição nos pés aí, não é mais fácil calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Que é a completude do Evangelho, a armadura de Deus, a nova vida em Cristo? As ferramentas estão disponibilizadas para nós, para o bom combate, né? Foi isso que Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas nós sabemos que todo esse sensacionalismo é para fazer aquilo que o apóstolo Pedro disse que muitos fariam. Movidos por avareza, fariam comércio das pessoas com palavras fictícias. E utilizam às vezes textos, ou na realidade versículos, totalmente fora dos seus contextos. Por exemplo, aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 9, diz assim: que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui é a repetição dos 10 mandamentos. Nós estávamos aqui na vigência da lei, e o Senhor vai dizendo lá em Deuteronômio 28 e 29, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus preceitos, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres, se não, maldito ao entrares e maldito ao saíres. O apóstolo Paulo escrevendo, aliás, Lucas, né, relatando o que Paulo disse, ali em Atos capítulo 13, verso 38 e 39, ele diz que por tudo aquilo que nunca poderíamos ser justificados diante de Deus, obedecendo aos 613 mandamentos, não são só os 10 mandamentos, que seria impossível, que isso nos era prejudicial por meio das suas ordenanças, não pela lei, porque é boa, perfeita, o mandamento justo, perfeito, agradável, mas o problema é que nós somos carnais, corrompidos. Então Paulo disse assim, nunca poderíamos cumprir, e Tiago diz que aquele que não guardar os preceitos da lei, então torna-se-ia maldito. Agora, como nós podemos enumerar isso? Como é que nós podemos dimensionar qual foi o antepassado nosso que pecou, que transgrediu, que não, ou as 1000 gerações, a terceira e quarta geração? Por isso que tem locais de culto que cometem esses tipos aí de heresias, né, que abraçam árvores genealógicas, consultam antepassados, parece uma espécie de espiritismo dentro da igreja evangélica, distorcendo completamente os textos bíblicos. Agora, a questão importante aqui é, se uma pessoa não se converte a Cristo, porque Jesus diz, aquele que crê em mim não é condenado, mas o que não crê, aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no sacrifício salvífico do próprio Deus encarnado na cruz do Calvário, essa pessoa permanece condenada. Então ela pode passar por toda e qualquer campanha de quebra de maldição, de porta aberta, de porta fechada, do sal grosso, né? A pessoa parece que é churrasco, né? Você não é churrasco, meu amigo, para você passar em sal grosso. Então, se a pessoa não se converte, ela permanece morta, ela permanece em direção à ira de Deus. Então não vai adiantar ela fazer nada, não vai adiantar todos os líderes religiosos do mundo se juntarem para tirar a maldição dessa pessoa, porque essa maldição foi estipulada pelo próprio Deus no Jardim do Éden. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É o catara, é a maldição do próprio Deus. Só que o próprio Deus removeu isso, sendo ele próprio o sacrifício e trazendo sobre si mesmo essa maldição. Por isso que diz, o castigo da maldição, e que hoje nos traz a paz, porque nós temos paz com Deus por meio de Cristo, estava sobre ele. Agora, se a pessoa se converte, acontece isso com ela. Ela passa da morte para a vida, João 5,24. Ela é transportada do império das trevas, da condenação, para o reino do Filho do seu amor. Por isso que diz que nenhuma maldição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 13, Romanos 8,1. Ela é vivificada, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele nos vivificou. Ela é justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, Romanos 5,1.
ela é purificada dos pecados, porque isso é a regeneração por conta, a partir do momento que ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, então nós somos purificados pela obediência à palavra de Deus, porque Jesus diz em João 15:3 que nós estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido, a palavra de Cristo, purificados a alma, purificada a nossa alma pela obediência à verdade, 1 Pedro 1:22, o maligno não toca naquele que nasceu de Deus, por intermédio da regeneração e de crer na mensagem do Evangelho, 1 João 5:18, então nós somos, e a Bíblia diz em João 1:12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, eu sou filho de Deus, eu estou no reino de Deus, qual maldição existe sobre a minha vida? Agora, para eles o sacrifício de Cristo não é importante. O sacrifício de Cristo foi a plenitude dos tempos que nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. Nós estávamos destituídos, destinados à ira de Deus, à condenação eterna, e por graça nós fomos salvos. Mas para eles não está bom. Eles querem instaurar as suas campanhas. Teve um tal de um bispo aí que disse que foi expulsar um demônio, mas nem o nome de Jesus resolveu. Então ele se revoltou e expulsou o demônio. Com que poder esse infeliz expulsou o demônio? Se a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra diz que nós temos problemas na vida, e isso não altera a nossa filiação de filho de Deus, de filhos de Deus. Não altera que nós estamos no reino de Deus, porque Paulo elogia os Tessalonicenses na segunda carta, no capítulo 1, verso 4 a 6, dizendo que mesmo que eles estivessem passando por muitas tribulações, aflições e angústias, a fé deles ia aumentando e o favor deles em relação aos santos crescendo cada vez mais, a ponto deles serem mencionados em todas as igrejas de Deus pelas perseguições e pelo reino de Deus, pelo qual efeito eles estavam padecendo, estavam sendo considerados dignos do reino de Deus. Porque mesmo assim não estavam negando a fé nem negligenciando a sua salvação. Então, veja, nós temos problemas. Jesus disse que em João 16:33, que nós no mundo teríamos aflições, dificuldades, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na família, mas mesmo assim nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós também venceremos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é o vencedor senão aquele que, mesmo em meio a todas as pressões que suportamos, crê que Jesus é o Filho de Deus e o sacrifício que nos livra da condenação, da morte e da ira de Deus eterna. Amém? Deus abençoe.